Olá, turma! Aqui é a Vânia, professora de História. Vamos para mais uma aula. Hoje vamos aprender sobre a Grécia Antiga. A Grécia está mais presente em nossas vidas do que imaginamos, principalmente no mundo ocidental. Vamos ver alguns legados que a Grécia Antiga deixou para o mundo contemporâneo, começando pelos Jogos Olímpicos. Eles têm a sua origem na religiosidade grega. Eles eram realizados para homenagear a Zeus, o principal deus do Olimpo. Eram realizados vários jogos para homenagear vários deuses, como jogos típicos para homenagear o deus Apolo e as Panateneias, em honra à deusa Atena. Os ritos tinham o objetivo de mostrar as capacidades físicas e a evolução do homem para os deuses, para que assim pudesse ser reconhecido pelos seus méritos, o que tinha tudo a ver com o período homérico, que vamos ver mais à frente. Outro legado deixado pela Grécia Antiga é a democracia. Ela surgiu na cidade de Atenas, onde o povo escolhia seus representantes, e a palavra democracia vem do grego, que significa governo do povo. E também temos a política. Sim, a política tem a sua origem na polis, ou seja, quando os membros do conselho decidiam assuntos da polis, eles estavam fazendo política. Além disso, temos os termos metrópole, que significa grandes cidades. A Grécia, gente, também é dividida. Ela é dividida em 4 partes. A Grécia peninsular, a área rosa, com as cidades de Esparta, Micenas, Argos e Corinto. A Grécia insular, a área vermelha, com a ilha de Creta, Rhodes e a ilha de Lesbos. A Grécia continental, que é a área verde, com as cidades de Tessália, Atenas e Ática. E, finalmente, a Grécia Oriental, a área amarela, com as cidades de Troia, Éfeso e Mileto. Então, vamos ver agora a origem do povo grego. Como se formou a população da Grécia? O povoamento do território grego aconteceu como resultado de inúmeras invasões de povos de origem indo-europeia, ou seja, povos da Ásia e de outras partes da Europa, iniciadas por volta do século XX a.C. Os primeiros invasores foram os aqueus, que ali se estabeleceram entre os anos de 2000 a.C. e 1700 a.C. Eles se tornaram sedentários e se misturaram à população já existente na região. Após esse período, vieram os eólios e os jônios. Por volta de 1100 a.C., ocorreu a invasão dos dórios, os quais se espalharam por toda a parte do território. Da fusão de todos esses povos, formou-se o povo grego. Vamos dar uma olhada aqui no mapa que eu coloquei para vocês. Então, nós temos os aqueus, que deram origem a Micenas, o povo micênico, os jônios, que deram origem à cidade de Atenas, voltadas para a filosofia e assim por diante, os eólios, a Tessália, e os dórios, a Esparta, voltado para a guerra. E aqui nesse mapa nós temos a primeira diáspora, devido à conquista dos dórios, a ilha do Mar Egeu e a Ásia Menor, formação de colônias. A história da Grécia Antiga, ela tem sido escrita com base na exploração de diferentes fontes. Antigas construções localizadas com escavações, textos de filósofos como Platão e Aristóteles, peças arqueológicas como vasos, tábuas de argila, com inscrição e assim por diante, e também a literatura, na qual se destacam os textos de Homero e Hesíodo, e peças teatrais. Bem, vamos falar um pouco mais sobre Homero. A história de Homero, ela está intrinsecamente ligada com a história da Grécia. Vamos ver mais um pouquinho sobre a história dele. Bem,
Homero, ele foi um poeta grego e as suas obras, as suas principais obras, que foi a Ilíada e a Odisseia, são usadas como principais fontes históricas para estudarmos a Grécia. A autoria das obras por Homero não é totalmente aceita. Muitos historiadores discordam sobre o assunto. Bem, o mais importante é que podemos, através das obras, entender a civilização grega do período homérico. Eu não preciso nem explicar muito porque recebeu esse nome, né, gente? A obra Ilíada, ela narra a Guerra de Troia, que teria durado mais ou menos 10 anos. Falando em Troia, você já ouviu falar antes dessa cidade, desse nome? Já ouviu os termos como presente grego ou cavalo de Troia? Esses são termos que nós vamos ver mais à frente com detalhes. E até uma surpresa para vocês. Porém, vamos voltar um pouco e vamos entender mais sobre o relevo da região da Grécia. Então, como vimos, a região da Grécia foi formada pela invasão de vários povos. Aliás, a região não, o povo grego. Então, nós temos os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Aí, falando agora em si da região, temos que ver o relevo da Grécia. O relevo da região da Grécia continental é bastante montanhoso, o que naquele período trazia dificuldades para a comunidade entre seus habitantes. Comunidade não, gente, comunicação. Ou seja, os habitantes gregos, naquele momento, tinham dificuldades em se relacionar entre si, pois eles viviam cercados de montanhas e à sua frente tinha o mar. Além disso, o solo rochoso e pouco fértil, aliados a fatores históricos como invasões, colaborou para que os gregos buscassem o mar, a saída para ocupar outras regiões. O fato de o litoral ser extremamente recortado favoreceu a navegação e ao comércio externo. Então, vamos ter aqui os gregos fazendo colônias em outras regiões, buscando territórios férteis que favorecessem a agricultura. E vamos ver também que essa dificuldade de comunicação vai fazer com que cada cidade-estado, que nós vamos ver mais à frente, cada polis, ela tenha a sua própria organização. Agora que já falamos sobre o relevo da região da Grécia e também da formação de suas colônias em outras terras à procura de solo fértil para a agricultura, vamos falar dos períodos históricos da Grécia. Muitos estudiosos e historiadores costumam dividir a história da Grécia antiga conforme a característica de cada momento histórico. Vejamos algumas dessas divisões. Bem, no primeiro período nós temos o Creto Micênico, que ocorreu o uso de metais vindo do Oriente e do alfabeto de origem fenícia. Depois nós vamos ter o período pré-homérico, que, como nós já falamos anteriormente, foi o período que antecedeu o período homérico e recebeu esse nome em homenagem a Homero, o poeta grego. No período pré-homérico, formaram-se as polis. Ocorreu a expansão dos gregos para o Oriente e para o Ocidente. Lembram-se das colônias? É isso aí. Temos o período homérico, que foi o início da democracia em Atenas e a cunhagem de moedas. O período clássico, Atenas liderou a Confederação dos Delos, ocorreram o desenvolvimento da filosofia e as campanhas de Alexandre da Macedônia. E por último, nós vamos ter aqui o período helenístico, que houve o domínio macedônico sobre a Grécia Antiga. E aí nós vamos ver, finalmente, o fim desse grande império. É triste, né? Mas ele vai ter fim e vamos ter início aí ao período helenístico. Turma, nós falamos de Ilíada, que narra a história, alguns momentos da Guerra de Troia, que teria durado mais ou menos 10 anos, mas nós temos que lembrar também que a Odisseia, que foi uma das obras de autoria de Homero, ela narra as histórias e as aventuras de Ulisses, também chamado Odisseu, e sua aventura para voltar para casa após o fim do conflito. Agora vamos falar um pouco da organização política da Grécia.
A principal forma de organização social e política grega eram os gênos. Século depois, surgiram a polis ou as cidades-estados. Temos aqui imagens de como a polis ela era estruturada, como aqui uma acrópole, e temos aqui uma imagem, uma foto real das ruínas que sobraram dessa polis, das polis gregas ou das cidades-estados da Grécia. Bem, no início de sua história, a principal forma de organização social e política da Grécia, como nós já vimos, eram os gênos. Eles eram comunidades formadas por um grande número de família e um grande número de familiares, descendentes de um antepassado comum. Esse grupo familiar herdava as terras e trabalhava nelas de forma coletiva. O chefe era um patriarca que exercia funções militares, jurídicas e administrativas. Com o passar do tempo, essa forma de organização em comunidades gentílicas entrou em crise, pois a população cresceu e não existiam terras férteis para todos viverem da agricultura. Grandes porções de terras que antes eram coletivas tornaram-se propriedades privadas de antigos membros dos gênos. Apenas uma pequena parcela da população garantiu a posse de terras, ao passo que a maioria ficou sem elas. Então, com a crise dos gênos, mais ou menos por volta dos séculos 8 a.C. e o século 7 a.C., as pessoas passaram a agrupar-se em cidades-estados, também conhecida como polis. Inicialmente, as polis eram governadas por monarcas, responsáveis por questões administrativas, religiosas, militares e jurídicas. Durante o período de monarquia, existia um conselho que controlava os poderes do rei. Esse conselho era formado pelos grandes proprietários rurais, os eupátridas, também chamados de aristocratas. Essa imagem que nós vemos aqui, ela representa a Acrópole da cidade de Atenas. Vocês podem perceber que a Acrópole ela ficava na região elevada da cidade e rodeada por muralhas. Lá na Acrópole ficavam os templos que os gregos celebravam o culto aos deuses. Na parte mais baixa estavam a ágora, onde ocorriam reuniões para discutir assuntos de interesse geral. Ao redor da cidade eram construídas muralhas para proteção. Além dos muros, havia os campos, onde os proprietários rurais e os camponeses mantinham a agricultura e cuidavam de pequenos rebanhos. Por volta do século 7 a.C., a aristocracia passou a exercer o poder nas cidades, constituindo uma oligarquia. A partir do século 6 a.C., outras formas de governo se formaram na Grécia Antiga. Em Atenas, por exemplo, em 545 a.C., houve uma forma de governo chamada tirania, onde o poder foi assumido pelo governante Pisístrato. Lembrando que a palavra oligarquia significa o poder nas mãos de poucas pessoas. E a palavra tirania vem de governo de apenas uma pessoa, ou seja, um cidadão passava a governar a cidade no lugar da aristocracia. A palavra tirano vem do grego tiranos, que significa usurpador, aquele que toma o poder à força. Então, assim, a partir do século 6 a.C., vamos ter uma gama de governos tiranos na Grécia. Agora, vamos aprender um pouco sobre a formação das cidades-estados. A Grécia ela foi formada por várias cidades-estados, porém, nós vamos aprender apenas sobre duas: Atenas e Esparta. Porque dessa maneira nós vamos compreender como as outras cidades funcionavam, como as outras cidades se organizavam. Bem, como nós sabemos, a Grécia Antiga era formada por diversas polis que se organizavam de maneira independente. A seguir, vamos conhecer duas delas, Atenas e Esparta. Elas eram cidades gregas, porém elas eram bastante diferentes entre si. Atenas, a atual capital da Grécia,
situava-se na região da Ática e foi fundada pelos jônios na antiguidade. Esparta originou-se dos grupos dórios, que chegaram à região da Lancônia. Com poucas terras férteis, os atenienses desenvolveram um intenso comércio mediterrâneo, ou seja, comércio marítimo. Atenas vivenciou inúmeras experiências políticas e reformas sociais. Inicialmente, foi governada por reis denominados basileus, que tinham amplos poderes e exerciam funções de chefes supremos, sacerdotes, juízes e comandantes de exércitos. Vamos ver agora a sociedade ateniense. A sociedade ateniense estava organizada da seguinte forma: eupátridas ficava no alto da pirâmide. Eles eram os proprietários das melhores terras, grupo formado pela aristocracia rural. Diorgoi eram os pequenos agricultores, proprietários de terra poucos férteis, onde desenvolviam uma agricultura de subsistência. Demiurgos, grupo formado por comerciantes e artesãos. Metecos, estrangeiros ou homens livres que atuavam como comerciantes e artesãos. E por último, na base da pirâmide, estavam as pessoas escravizadas, os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou por dívidas. Atuavam como mineiros, ferreiros, agricultores, professores e nos afazeres domésticos. Isso mesmo, gente. Era comum na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, um ateniense que não conseguisse pagar suas dívidas fosse escravizado pela pessoa que ele devia. E lá ele teria que trabalhar como escravo para essa pessoa até conseguir quitar a dívida. Em Atenas ocorreram várias reformas políticas, porque no início somente os eupátridas podiam decidir sobre os problemas da cidade, o que acabou gerando conflitos sociais em Atenas. Na tentativa de resolvê-los, alguns legisladores fizeram reformas políticas e sociais. Vamos ao nosso primeiro legislador, Drácon. Drácon criou as primeiras leis escritas de Atenas e estabeleceu penalidades severas. É importantíssimo falarmos das primeiras leis escritas, porque antes, como não havia nada escrito, cada um interpretava as leis conforme a sua comodidade. Depois nós temos Solon. Solon buscou resolver os conflitos sociais e formulou leis que aboliram a escravidão por dívidas. Isso aí! Lembram dos escravos, escravos que eram escravos por deverem a outras pessoas? Solon acabou com isso. Acabou com a escravidão por dívidas. Ele possibilitou que a população participasse de uma assembleia de cidadãos, a eclésia. Logo em seguida vem Pisístrato. Pisístrato buscou apoiar as camadas menos favorecidas e instaurou a tirania. Vamos lembrar que a tirania era um governo exercido por uma só pessoa. Então, Pisístrato foi o primeiro. Depois nós temos Clístenes, a quem se atribuiu a origem da democracia. Agrupou os cidadãos em 10 tribos, limitou o poder dos eupátridas e estendeu a cidadania a um número maior de pessoas. Lembram-se da palavra democracia que nós vimos no início do nosso vídeo aula? Então, ela foi estabelecida por Clístenes, em Atenas. Bem, vamos agora a Péricles. Péricles comandou a política em Atenas por 30 anos. Sua administração possibilitou o desenvolvimento das artes, da arquitetura, da filosofia e das ciências em geral. Foi um período tão notável que ficou conhecido como século de Péricles. Voltando novamente a Clístenes, é importante lembrar que ele introduziu um costume conhecido como ostracismo, ou seja, as pessoas consideradas uma ameaça à segurança da cidade eram excluídas do meio social. Legal isso, né, gente? Turma, é interessante a gente observar que a democracia ateniense é bastante diferente da democracia em que vivemos na atualidade. Ela era responsável apenas para os cidadãos, ou seja, homens,
filhos de pais atenienses maiores de 18 anos. A democracia ateniense era possível apenas para esse tipo de pessoa. Eles podiam opinar sobre leis, julgar questões importantes para a cidade e votar nas principais decisões políticas. Porém, nem todos os cidadãos participavam das assembleias. Elas eram majoritariamente comandadas pelos eupátridas, que eles tinham poder político. É interessante a gente observar também que para os atenienses, somente homens eram considerados cidadãos. Mulheres, escravos, estrangeiros não eram cidadãos atenienses. E falando da sociedade ateniense, nós temos que abrir um parêntese imenso para o papel da mulher no meio da sociedade. As mulheres atenienses não tinham direitos políticos. Em Atenas, somente os meninos iam para a escola, a educação da mulher estava reservada à casa e não eram bem vistas em lugares públicos, principalmente sozinhas. Na residência, elas tinham um lugar reservado para elas, o gineceu. É interessante a gente ver o nome desse lugar, né? Daí veio a palavra ginecologista. Era um lugar dentro da casa onde só as mulheres podiam ficar, porque assim elas evitavam participar de assuntos políticos que muitas vezes seus maridos resolviam dentro de casa. Tinham que ser submissas aos maridos ou ao homem da família. Foi pensando na submissão das mulheres atenienses que Chico Buarque ele compôs essa música, Mulheres de Atenas. Preste atenção nos primeiros minutos da música. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram, mas duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Então, as mulheres atenienses, elas não eram cidadãs atenienses, elas não podiam participar da política, participar da vida ativa da sociedade. E também elas sofriam por seus maridos e tinham que ser submissas. Agora, vamos ver como a democracia ateniense estava organizada? Eu tinha aqui os estrategos, que era um grupo de 10 cidadãos, eleitos anualmente, que exerciam o comando militar e aplicavam as leis. Nós temos também o Tribunal dos Eliastas, que era um tribunal popular formado por 6.000 cidadãos, sorteados anualmente. Eles julgavam as decisões das cidades e as questões também que ocorriam ali na cidade. Tínhamos a Eclésia, que era uma assembleia popular integrada pelos cidadãos. Era convocada conforme a necessidade e tinha poderes relativos à administração da polis, as leis criadas e a sua aplicação, entre outras atribuições. E a Bulé, grupo formado por 500 cidadãos, escolhidos por um sorteio anual, os quais preparavam as leis. Muito interessante, né, gente? Nós vemos que a democracia ateniense ela é bem diferente da nossa, mesmo a nossa democracia, a democracia atual do mundo contemporâneo, tendo se inspirado nela. E lá os cidadãos, eles eram escolhidos por sorteio. Claro que nem sempre foi assim, mas essa nova fase da democracia, você via que não existiam pessoas preteridas e nem pessoas preferidas, né? Não existiam privilégios, existiam ali um sorteio, onde o cidadão sorteado, ele fazia parte da hierarquia da democracia ateniense. Bem, agora nós temos aqui a sociedade espartana. Temos a pirâmide social de Esparta. Ela era simples, ela era formada por espartanos, que eram os cidadãos, os periecos e os ilotas. Os periecos eram aquelas pessoas que trabalhavam como artesãos, eram camponeses e assim por diante. E os ilotas eram escravos.
Como nós vimos anteriormente, existem diversas polis gregas que poderíamos estudar. Entretanto, Esparta e Atenas se destacam pelo poder que desenvolveram sobre outras polis e em diferentes momentos e pelo fato de que elas são, em muitos sentidos, opostas. Então, isso é mais fácil de nós entendermos como eram as cidades gregas. É só você imaginar que algumas pareciam mais com Atenas, era mais voltada para a educação, para a filosofia, para a arte e assim por diante, e para a democracia. Outras pareciam mais com Esparta, era mais voltada para o mundo militar, para a força militar e para as guerras. E tinham aquelas que ficavam ali no meio. Assim você vai entender como funcionava, como se organizava a cidade grega, por exemplo, de Corinto, de Éfeso e assim por diante. Bem, voltando a falar de Esparta, diferentemente de Atenas, ela estava em uma região de terras férteis, o que favoreceu o aumento do cultivo de vinhas e oliveiras, proporcionando autossuficiência para a população. Outra diferença entre as duas cidades-estados são as reformas políticas realizadas em Atenas, ao passo que Esparta aconteceram poucas mudanças políticas e sociais em toda a sua história. A política de Esparta também era bastante diferente da forma que Atenas governava a cidade. Esparta estava dividida com base nos princípios do legislador Licurgo, segundo o qual os indivíduos tinham de viver para o Estado e cuidar dele. Ele criou um conjunto de regras que pregavam a austeridade, os princípios militares e o desapego ao luxo e ao individualismo, totalmente diferente de Atenas. Em Esparta, a sociedade era estruturada em 3 grupos. Como eu falei, os espartanos, grupo dominante composto pela minoria privilegiada que tinha os direitos políticos, formavam a base militar do Estado. Os periecos, grupo formado por camponeses, livres, proprietários de terras, comerciantes, artesãos e navegantes. Pagavam tributo e serviam ao exército. Não tinham direitos políticos e nem eram considerados cidadãos. E por último, os ilotas, escravizados, pertenciam ao Estado e não tinham direitos políticos. É interessante quando nós falamos dos escravos espartanos, que diferentemente do que acontecia em Atenas, eles pertenciam ao Estado e não a uma pessoa. E os ilotas, normalmente, quando os meninos iam para as escolas militares de Esparta aprender técnicas e estratégias de guerras, eles eram colocados para morrer. Normalmente, os líderes, ou seja, os espartanos, eles tinham medo de uma revolta dos ilotas, eles tinham medo de uma revolta dos escravos, e por isso os escravos constantemente eram mortos nesse treinamento de guerra. A educação espartana também é um ponto à parte, é uma parte que nós temos que observar cuidadosamente. As crianças pertenciam mais ao Estado do que à família. Ao nascerem, eram examinadas pelos anciãos da cidade, os quais decidiam o destino delas. Sendo sadias, fortes, entregavam-nas às mães para serem criadas até os 7 anos. A partir dessa idade, os meninos deixavam a casa dos pais e passavam a pertencer ao Estado, o qual se ocuparia de sua educação. Ou seja, o menino, quando completasse 7 anos, deixava a casa dos seus pais e ia para uma escola militar, onde ele iria aprender táticas de guerra, onde ele iria treinar e ser um bom soldado para o Estado. Já as meninas, se fossem também sadias, elas eram devolvidas à sua família e lá elas aprendiam coisas de assuntos domésticos, mas também elas tinham que realizar exercícios físicos, tinham que ter uma boa alimentação para que elas fossem saudáveis e gerassem filhos saudáveis para serem soldados do Estado. O pai da família espartana tinha um poder o qual ocuparia sua educação. E também ele poderia rejeitar um filho por qualquer motivo que lhe parecesse correto. Essas regras criaram uma sociedade no qual o Estado e a ordem estavam acima do indivíduo.
Aí vocês podem estar se perguntando, e as crianças que não nascessem sadias? Bem, as crianças que não nasciam sadias, perfeitas, elas eram entregadas para a morte. O ancião levava elas para um monte bem alto e lá as jogava no abismo e elas morriam. Resumo, toda criança espartana que nascesse com alguma diferença, alguma dificuldade, alguma deficiência, elas eram mortas. Porque, para os espartanos, a única profissão que eles tinham que ser, a coisa mais importante na vida deles, era serem bons soldados de Esparta. Então, se a criança não podia ser um bom soldado, caso ele fosse um menino, ele seria entregue para a morte, seria jogado no abismo. E se caso uma menina nascesse com alguma deficiência que fosse prejudicá-la para que ela fosse uma boa esposa e gerar filhos saudáveis para o Estado, ela também era entregue para a morte, era jogada no abismo. Outro detalhe interessante de nós falarmos das cidades espartanas é que a educação das mulheres era mais livre e mais autônoma do que as mulheres atenienses. As mulheres espartanas, elas tinham mais autonomia dentro de casa e fora de casa, até porque os seus maridos estavam constantemente na guerra ou constantemente nas escolas militares treinando os futuros soldados. Então, quem tomava conta da casa, tomava conta dos filhos, dos afazeres domésticos e tomava algumas decisões eram as mulheres. Então, dessa forma, o papel da mulher em Esparta não era de forma alguma irrelevante. Bem, turma, quando eu falo de Esparta, espartanos, educação das crianças, me vem sempre à mente o filme 300. O filme 300 é um filme icônico porque ele fugiu muitas vezes da realidade dos cidadãos espartanos. Ele usou aí bastante da liberdade poética para incrementar e mudar algumas coisas da história espartana. Mas, quando se trata da formação, da educação dos meninos e da luta e daquela honra dos soldados espartanos em lutar na guerra em prol do Estado, mostra uma clareza muito grande. É interessante que vocês assistam esse filme. Eu separei aqui um trechinho do filme para vocês e vou colocar aqui para vocês prestarem atenção. We Spartans are descended from Hercules himself, taught never to retreat, never to surrender, taught that death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans, the finest soldiers the world has ever known. It's quiet now. They came from the blackness. Be afraid! Sparta will burn to the ground. 1,000 nations of the Persian Empire descend upon you. What must a king do to save his world? Instead, ask yourself, what should a free man do? Threaten my people with slavery and death. This is madness! Madness? This is Sparta! We will stand and fight. A new age has begun. An age of freedom. And all the 300 Spartans give their last breath to defend it. Spartans, tonight we dine in hell. Give us the stand, but take the loss. Bem, como vocês puderam ver nesse trechinho, é um filme bastante violento, tá bom? Só assistam se os pais de vocês deixarem, mas se vocês não se sentirem à vontade de assistir o filme todo na íntegra, tudo bem. Só que ele mostra ali esse poderio bélico dos espartanos e essa sensação de que o espartano, a profissão dele era ser soldado de Esparta.
Bem, terminamos aqui essa aula de história, só que só lembrando, continua. A próxima aula nós ainda iremos aprender mais sobre a Grécia Antiga. Fiquem com Deus e se cuidem. Lembrando, fiquem em casa. Um beijo, até a próxima.